Eu já fico nervoso, vocês fazem isso. Irmãos, eu queria só quebrar o protocolo um pouco aqui. Deus me deu a graça que hoje é a primeira vez que eu uso a palavra aqui, depois da consagração que o pastor Eros me fez no início do mês. Então eu queria pedir para minha esposa vir aqui orar por mim. Vem, amor. Ela adora isso, viu, gente? Mas é necessário e vocês vão entender. Não, olha aqui, é pecado pecar, né, gente? Eu já pequei ali na hora que ele falou meu nome, porque é muito abençoado, meu marido. Ele sabe o quanto eu amo estar aqui na frente com o holofote, ainda microfone e orar. Amém, vamos lá. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por esta noite. Obrigada pela vida de cada um aqui, de cada testemunho, Senhor, de cada palavra, Pai. Eu coloco agora, Senhor, o Temer em especial, que venha, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Pai, manifestar agora, Senhor, do que Ele preparou, Senhor, que o Senhor tenha tocado o coração dele e que seja, Senhor, somente tudo que vem do alto mesmo. Que os corações estejam sensíveis, que as mentes, Senhor Deus, possam ser limpas, Pai, para que a Sua palavra venha cair em terra fértil, Senhor Deus, e venha frutificar. Esteja abençoando ele, derramando da Tua autoridade, do Teu poder e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. O mês de agosto, eu compartilhei com o pastor Eros essa semana. O mês de agosto para nós é um mês marcante. E eu acho incrível como Deus, que é muito misericordioso, faz algumas coisas para nos dar alguns sinais. É um presente dele mesmo para nós, né? O Riad fez a primeira cirurgia dele cardíaca no dia 4 de agosto de 2015. Recebeu o transplante no dia 10 de agosto de 2015. Eu conheci a Verusca no dia 30 de agosto de 2003. Nós fizemos 22 anos juntos essa semana. Eu fui ordenado pastor no dia 3 de agosto desse ano. O Riad teve alta depois de 9 anos de fisioterapia ininterruptas no mês de agosto. Então tem alguma coisa de Deus com o mês de agosto. Tomara que essa palavra aqui de alguma forma atinja o seu coração. Eu vou colocar o cronômetro, porque eu, assim como o André, acho que o microfone é tudo. E aí eu vou me perder no tempo. Eu fiquei incumbido de falar sobre ser como Cristo. E, irmãos, para a gente falar sobre esse tema, ser como Cristo, eu queria ler o que disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu vi nesse versículo a aflição de Paulo sobre a imaturidade dos crentes. E aí eu queria falar um pouquinho nesse caminho. E eu sempre lembro, né, o pastor Pedro me apelidou de João Batista, porque ele disse que as minhas palavras são muito duras. Eu não falo apontando o dedo para ninguém nunca. Eu aprendi com o Lucas que a gente tem que pregar olhando no espelho. Então todas as reflexões que eu faço, seja aqui, seja na rua, ou seja nas clínicas de recuperação, eu faço sempre olhando para mim mesmo. Mas eu queria te convidar a fazer essa mesma reflexão. Em Gálatas, eu vou ler aqui na ACF, se você quiser colocar a mesma tradução aí. Gálatas capítulo 4, versículo 19 e 20. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo comparou a aflição dele com a imaturidade daqueles crentes da igreja da Galácia, as dores de parto de uma mulher. Tamanha era a insatisfação dele com aqueles irmãos. E aí a reflexão que eu queria, e é a linha da minha palavra aqui, essa breve palavra, é que nós refletíssemos sobre a diferença entre ser crente e discípulo. Porque eu tenho aprendido estudando a Bíblia, e acredite, estou tendo que estudar muito, porque com o trabalho na rua e nas clínicas de recuperação, eu tenho ministrado pelo menos 3 vezes por semana. E não dá para a gente ir falar de algo que a gente não conhece.
Porque senão a gente pode ser chamado de hipócrita, como bem diz a Stephanie aqui. E esse não é um caminho que um crente deve ter. Então, Jesus não quer, irmãos, e assim eu entendo, que nós sejamos apenas crentes. Jesus quer que sejamos discípulos, que sejamos como Ele. Todo o plano de Deus para nós, esse plano maravilhoso da redenção, da salvação, é para que nós atinjamos a estatura do varão perfeito. E aí a gente precisa refletir se nós estamos sendo alguém que recebeu a salvação e está tudo bem, ou se nós recebemos a salvação e entendemos o que isso significa na prática. Porque é muito diferente alguém que é crente e está salvo, de alguém que é crente, está salvo e é discípulo. Existe uma diferença muito clara. E eu queria ler com vocês Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E aqui nós temos a primeira característica de um discípulo, na minha visão, que é o negar a si mesmo. Não é possível sermos discípulos de Jesus se nós a todo momento não tivermos essa atitude e este posicionamento. E por quê? Porque nas relações nós teremos muitos problemas. E se nós esquecermos que nós devemos negar sempre a nós mesmos em favor do outro, nós não vamos conseguir refletir a imagem de Jesus. É impossível. Porque nós, por nós mesmos, não tem nada que preste. É ou não é? É ou não é, irmãos? E ele continua, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aí é uma segunda característica do discípulo: perder a própria vida. Então, quando eu nego a mim mesmo e me posiciono como alguém que está disposto a perder a própria vida em amor de Cristo, eu começo a manifestar Jesus por onde quer que eu vá. Porque eu sou inundado daqueles atributos de Jesus: misericórdia, perdão, compaixão, domínio próprio. E a lista é grande. Mas esse processo é um processo longo. É um processo árduo. Eu sempre falo isso, o Lucas não gosta. Cadê o Lucas? O Lucas não gosta. Mas eu me batizei em 2018 aqui nessa igreja. Mas eu só considero verdadeiramente convertido de 2023 em diante. Porque eu era até um crente. E eu até que tinha um comportamento razoável. Melhor do que de muitos. Mas eu não era alguém verdadeiramente disposto a negar a mim mesmo e perder a minha vida. Então, em muitas escolhas que eu tinha que fazer a partir do meu batismo, eu ainda preferia satisfazer o meu ego, satisfazer o meu ventre, as minhas vontades. E isso é um problema nessa caminhada com Cristo, porque você queima o filme de Jesus. Você está me entendendo? E eu sei que eu queimei muito tempo o filme de Jesus, porque eu me dizia alguém convertido, mas na prática, lá no meu íntimo, eu não era. Então a exortação para nós aqui hoje é que a gente entre nesse lugar. No versículo 27 ele diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. E aí nós temos a terceira característica de alguém que é discípulo. Então eu, em primeiro lugar, nego a mim mesmo, aprendo a negar as minhas vontades, estou disposto de fato a perder a minha vida em amor dele. E aí, a terceira característica: eu manifesto boas obras. E é muito fácil, irmãos, a gente saber de fato quem nasceu de novo, porque as obras falam por si só. E aí, aqui eu quero deixar claro que eu não estou falando de salvação. Isso já foi feito. Jesus já fez isso.
Mas como eu posso dizer que eu tenho fé em Jesus, que é o que eu preciso para ser salvo, se ao invés de eu manifestar boas obras para a glória do Pai, eu estou manifestando as obras do diabo? E esse é um ponto que eu gosto de bater, porque tem a ver com coerência. Isso é um posicionamento que a gente tem que tomar na nossa vida como crente, como discípulo. Eu posso fazer errado, o pastor não vai saber, a minha esposa não vai saber, o meu chefe não vai saber, a Receita Federal não vai saber, mas e o Pai? Se a gente não andar em um caminho para fazer jus à salvação, a esse sangue derramado que custou a vida de Jesus, que porcaria de crente a gente é? É ou não é, irmãos? Eles estão quietos, é ruim quando não responde assim, né, André? Responde amém. Amém. E aí nós precisamos entender que a liberdade que o mundo nos prega, nos diz que é liberdade, é frontalmente contrária à liberdade que Jesus nos ensina. Porque ser livre para o mundo é fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. Eu tenho direito de ser feliz. Você já não escutou muito isso? A verdade é que Jesus ensina para nós, através da sua palavra, que ser livre de verdade é dizer não para as próprias vontades. Essa é a diferença fundamental. E por que eu consigo não ser mais escravo das minhas vontades? A própria Bíblia responde para nós. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O amor de Cristo por nós, irmãos, quando a gente entende isso, muda tudo. O próprio Deus se fez carne, se esvaziou da sua glória e veio em forma humana, se entregou na cruz por mim e por você. E o que a gente faz com isso? Se a gente pegar esse sacrifício, esse sangue derramado, de alguém que foi até o final fiel à sua missão, e deixar de lado, não tem eficácia nenhuma na nossa vida. Então essa é uma reflexão que eu faço todos os dias. Ser como Ele, procurar ser como Ele, irmãos, é o mínimo. Nós não somos chamados por Deus só para nos salvar, irmãos. Nós somos chamados por Deus para ser sal da terra e luz do mundo. E quando eu entendi isso, tudo mudou. Parece que a minha cabeça explodiu. E eu falei, foi para isso que eu fui criado. E aí você aprende a falar de cura quando você está com o coração sangrando. O Richard me fez chorar aqui. Sacanagem também colocar para falar depois do Richard. E a verdade é que quem tem um filho que necessita de cuidados especiais sabe o que ele passa. Porque você muito assim facilmente trocaria de lugar com seu filho, sem pensar duas vezes. É algo que a gente realmente não sabe lidar. Então, quem nasceu de novo, quem já está salvo, quem se posicionou como discípulo de Jesus, tem essa missão, irmãos, de ser sal da terra e luz do mundo. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? E aí a próxima frase é maravilhosa, né? Só serve para ser jogado fora. Nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então o crente verdadeiramente convertido, que se posiciona como um discípulo,
Ele dá honra por onde quer que ele vá. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: não reconheço mais as atitudes do Temer. E quer saber a verdade? Muitas vezes nem eu mesmo reconheço. É quando a gente percebe que algo verdadeiramente mudou. Porque a gente passa a sentir a dor do outro. A gente passa a tirar recurso do próprio bolso para ajudar o outro. A gente passa a dispor de tempo pelo outro. Mas isso também tem um benefício para nós, e eu já estou encerrando. Isso tem um benefício para nós. Quando eu me posicionei em Cristo, e aí é só um exemplo, mas para vocês entenderem a preciosidade disso. Quando eu me posicionei em Cristo, eu vi uma melhora brutal no meu casamento, na relação com os meus filhos. Mas Deus foi muito além e me presenteou muito mais do que isso. Eu pude batizar a minha mãe. E essa semana meu pai manifestou a intenção de se batizar. E eu sei que se não fosse pelo meu posicionamento em Cristo, irmãos, eles leram a Bíblia através da minha vida. E essa é a posição do discípulo. Essa é a posição daquele que nasceu de novo. E aí eu queria encerrar dizendo, eu vou só deixar as referências aqui, depois vocês leem. Ser como Cristo é resplandecer a luz de Cristo na vida do outro. 2 Coríntios 4:6. Ser como Cristo é andar como Ele andou. 1 João 2:6. Ser como Cristo é morrer para a carne e viver em espírito. Já falaram aqui, Romanos 8:13. Ser como Cristo é manifestar boas obras para a glória do Pai. Mateus 5:16. Por fim, ser como Cristo é escolher a cruz em amor ao Pai, todos os dias. Lucas 9:23. Então eu não sei, irmãos, qual é a dificuldade que você tem de se posicionar em Cristo, para ser como Ele, andar como Ele andou. Mas eu tenho aprendido, todos conhecem aqui a passagem de Sansão, está lá em Juízes 14, eu acho, 14:7, 8. Onde ele volta para comer mel no leão que ele matou com as próprias mãos. E eu tenho falado muito isso nas clínicas principalmente. Se Deus te tirou de algum lugar, se você já matou algum leão na sua vida, não volte para comer mel lá. Vai dar ruim. Vai dar ruim, irmão. Então fica muito questionamento, pode, não pode, pode, não pode. Se você está com essa dúvida é porque não pode. Então se você venceu algo em Deus, não volte para aquele lugar. O que Deus quer de nós é que a gente se aprofunde mais e mais, para que a gente possa ser um agente de transformação. Através da nossa vida, a gente seja um agente de transformação na vida do outro. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos preparados para isso? Amém. Eu não sei se você tem alguma dificuldade, se você está enfrentando alguma luta sobre algum vício, alguma questão na sua vida. Se tiver, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, que eu quero orar para a gente encerrar. Não tenha vergonha não. O que Deus quer de nós é um posicionamento. Isso tem muito valor espiritual, irmãos. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá dia após dia a consciência de que nós temos que fazer mais do que apenas ser salvos. Que nós precisamos, Senhor, de fato negar a nós mesmos, estarmos dispostos a perder a nossa vida em amor de Ti. Que nós aprendamos que salvação pressupõe arrependimento, que salvação, alguém salvo, pressupõe boas obras. Que nós entendamos, Senhor, que não basta ser crente da boca para fora, que nós precisamos nos posicionar no Senhor, para que o mundo, aquele mundo que lê a Bíblia através de nós, através da nossa vida, possa saber que o Senhor faz de fato infinitamente mais do que podemos pedir ou sonhar, como diz a sua palavra em Efésios 3:20. Senhor, eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor tem derramado através da vida dos irmãos, todas as palavras da manhã, da noite, tudo aquilo que o Senhor tem feito de forma genuína, talvez não da melhor maneira teológica de se apresentar, mas isso não é o importante, Jesus. O importante é que nós tivemos, através do seu sangue, a nossa vida transformada, e através dessa casa,
o Senhor tem ministrado em vários corações. Senhor, muito obrigado por esse momento e que o Senhor dê aos irmãos a capacidade de não voltar a comer mel nesses leões que eles já mataram. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, gente, para cantar?